Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você? No nosso Emenda Constitucional número 103, na ponta da língua, hoje nós estamos falando, ou melhor, hoje nós vamos falar do servidor com deficiência, das regras de aposentadoria do servidor com deficiência. Você que já está nos acompanhando sabe, me conhece, né? Meu nome é Bruno Martins, essa é uma parceria com a revista RPPS do Brasil. Para você que está chegando agora, não perca os outros 10 vídeos da série que nós já temos. Aqui no Emenda Constitucional número 103, na ponta da língua, nós estamos falando ponto a ponto da Emenda Constitucional número 103. E hoje nós vamos falar sobre a aposentadoria do servidor com deficiência. Começamos aí, lembrando lá o que diz o artigo 40, né? O novo parágrafo 4º do artigo 40, que diz que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria. Mesma coisa que existia antigamente, né? E aí vem, e no mesmo parágrafo 4º diz que, salvo os casos previstos no parágrafo 4A, 4B e 4C. Hoje falaremos sobre o parágrafo 4A, que é aquele que estabelece que lei complementar dos entes federativos definirão requisitos de idade e tempo de contribuição diferenciados para o servidor com deficiência, exigindo-se avaliação biopsicossocial, e essa avaliação deve ser feita por uma equipe multidisciplinar. Então, partindo dessa premissa, primeiro, antes da gente avançar, vamos lembrar, é vedada a existência de aposentadorias diferentes daquelas das regras gerais que nós já vimos aqui, ok? Agora, as exceções quais são? São as aposentadorias estabelecidas pelos parágrafos 4A, 4B e 4C, beleza? Então vamos lá. Algumas questões importantes. Primeiro, a partir de agora, lei complementar do ente federativo. A emenda constitucional número 103 liberou cada ente federado para decidir as suas regras de aposentadoria e trouxe regras só para os servidores federais, que nós vamos estar vendo. Então, cabe aos estados e municípios fazerem as suas leis próprias, definindo como será ou quais serão os requisitos para a aposentadoria do servidor com deficiência, ok? Quais serão esses requisitos diferenciados? Hoje, como é que funciona? Ou melhor, até a emenda 103 precisava de lei, não tinha lei, todo mundo ia para o Supremo, reclamava via mandado de injunção, e aí o Supremo reconhecia procedente e mandava aplicar a lei complementar 142. Para a União, isso acaba. Agora, para estados e municípios, isso continua. Por quê? Porque enquanto eles não fizerem as suas leis, haverá ou existirão ainda mandados de injunção, ok? Olha, é muito importante isso aí, porque agora quem vai responder esse mandado de injunção são governadores e prefeitos, tá? A União já está fora, porque já existe lei regulamentando a situação dela. Bom, o que essa lei complementar pode definir? Ela pode definir requisitos de idade e tempo de contribuição diferentes. Na redação atual, para estados e municípios aí pensarem, fala em critérios e requisitos diferenciados. Aqui não, aqui já disse quais são os requisitos diferentes. Isso significa que os servidores com deficiência só podem ter diferentes requisitos de idade e de tempo de contribuição. A metodologia de cálculo será a mesma. Outros requisitos que forem estabelecidos também deverão ser os mesmos dos demais servidores, tá? Em que pese a regra de transição, a gente vai ver daqui a pouquinho, não falar isso, tá? Mas, em tese, se você pegar lá o parágrafo, como cabe à legislação local definir o cálculo dos proventos, e esse parágrafo não traz autorizo para proventos, uma leitura mais literal dele, né, ainda que pense redundância, nos leva a dizer que a metodologia de cálculo será igual para todos, ok? Bom, a avaliação biopsicossocial, esse instrumento já existe lá pela Lei Complementar 142 e também teria que ser aplicado aqui no âmbito do regime próprio, agora de forma obrigatória. Quando você fizer a sua lei, não pode deixar de colocar lá a necessidade de avaliação biopsicossocial, que é a avaliação multifuncional, né? Que engloba, e por isso a equipe multidisciplinar, né? Por quê? Porque ela engloba vários aspectos da vida. Aqui não estamos falando de invalidez, estamos falando de pessoas que têm limitações, pode ser de natureza física, psicológica, social, que a impedem de estar em igualdade de condições com as demais
na sociedade, ok? Então, isso é uma avaliação biopsicossocial, ou melhor, o que se busca ferir com a avaliação biopsicossocial é isso, ok? Beleza! Vamos falar então aqui da regra de transição. O servidor com deficiência só tem uma regra de transição, que é aquela que está lá no artigo 22, e ela digamos assim, bem simples, né? Ela manda aplicar a Lei Complementar 142 a todos os integrantes do regime geral e também aos servidores federais, tá? Observando-se a Lei Complementar 142, inclusive com relação à sua metodologia de cálculo. O que é a única coisa que ela insere lá para o servidor público? 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Um detalhe importante, vamos lembrar aqui, a gente vai reforçar isso lá na frente. Essa regra não se aplica a servidores estaduais e municipais enquanto eles não fizerem a adoção específica delas. Por enquanto, eles têm só o autorizo legal, ok? Bom, vamos lá. Na Lei Complementar 142, nós temos dois tipos de aposentadoria. A aposentadoria por idade, né, que no caso do homem se dá aos 60 anos e da mulher aos 55, né? Temos aí a aposentadoria por tempo de contribuição, você está vendo aí, né? Ela é escalonada, ela tem o tempo de contribuição, na verdade, a gente já falou dos requisitos lá embaixo, né? Você lembrar, né? 5 anos no cargo efetivo, você está vendo aí, ou melhor, vou até mexer aqui um pouquinho, ó, aqui embaixo, aqui embaixo, 5 anos no cargo efetivo, né? E 10 no serviço público, agora melhorou, né? A gente consegue ver melhor ali a tela, ok, valeu Bruno, assim ficou melhor. 5 anos no cargo efetivo e 10 no serviço público, e o tempo de contribuição, ele é dividido de acordo com a gravidade da deficiência, que vai ser ferida como? Lá na avaliação biopsicossocial. Então, no caso de deficiência grave, 25 anos para o homem e 20 para a mulher. No caso de deficiência moderada, 29 anos para o homem e 24 para a mulher. No caso de deficiência leve, 33 anos para o homem e 28 anos para a mulher. Quem vai aferir isso, como eu disse, é a avaliação biopsicossocial, tá bom? É lá que se define qual é o tipo de gravidade e como se dá. Bruno, metodologia de cálculo. Lá fala, né? Aplicando-se inclusive as regras da Lei Complementar 142 no que tange a cálculo. Bom, no que tange a cálculo, aposentadoria por idade proporcional, tá? Para cada grupo de 12 contribuições, ou seja, para cada ano de contribuição que o cidadão tiver, ele ganha 1%, ele ganha 1% na sua metodologia. E qual é o percentual inicial? 70% no caso das aposentadorias por idade. Então ele tem direito a 70%. 70% mais 1 por ano de contribuição que ele tiver. Como ele vai ter que ter 10 de serviço público, vamos dizer que ele tem esses 10 também como servidor com deficiência. Aí ele vai ter, melhor dizendo, no mínimo 71, né? Ou melhor, no mínimo 80, desculpa. E aqui no caso do servidor que se aposentar por tempo de contribuição, esse servidor terá sua aposentadoria calculada 100% do cálculo, né? Bruno, mas qual é esse cálculo, qual é essa base? Tanto na aposentadoria por idade quanto na aposentadoria por tempo, média contributiva, tá lá. Aplica-se o artigo 29 da Lei 8213, que é a base de cálculo, e lá fala da média contributiva. Nós vamos estar falando melhor sobre média contributiva mais à frente, né, num vídeo específico, mas aqui média contributiva. Essas são as regras para quem entrar depois da emenda 103? Não. Essas são as regras para quem entrar depois da emenda, para quem entrou depois de 31 de dezembro de 2003? Não. Essas são as regras para quem entrou antes de 31 de 2003? Não. Essa é a regra de todos os servidores com deficiência, pouco importa quando eles entraram. Então, ou melhor, o que eu falei não é sim, né? Todos eles estão abarcados por essa regra, ok? Bom, e para finalizar, aquele parágrafozinho único, né? Que a gente vai ver muito aí nas regras de transição, parágrafozinho de segurança, né? Que diz que não se pode aplicar estas regras aos servidores estaduais e municipais enquanto não houver mudança local. Tá lá, ó. Aplicam-se às aposentadorias do servidor com deficiência de estados e municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data da entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não forem promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio. Ou seja, parágrafozinho segurança, né, que diz que, olha, a lei que existia antes da emenda 103 continua vigente até que haja uma modificação local, ok, meu amigo? Então, em síntese, muito rapidamente, isso aqui, essas são as regras do servidor
com deficiência, tá bom? Um abraço, estou esperando vocês, nos acompanhem nas redes sociais. Bruno Martins, Previdência Servidor, e também a revista RPPS do Brasil. Até a próxima!